E aí, eu sou o Saor Lucena e este é o podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com pastores, autores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E hoje nós vamos falar, na verdade, sobre um livro que não foi lançado pela Vida Nova, mas que a Vida Nova tem livros comentando. Vamos falar sobre o livro de Salmos, esse que provavelmente é um dos livros mais lidos das Escrituras, um dos livros mais amados e que tem tanto a nos ensinar por seus aspectos teológicos de maneira geral, mas através dos seus ensinos sobre como devemos adorar a Deus, louvar ao Senhor e também questões mais complicadas. Então, se você tem interesse em saber a respeito da autoria do livro de Salmos, a data de composição, quais são suas ênfases, a sua estrutura, como interpretá-lo e todas essas questões, fica com a gente porque hoje eu e o Mauro Meister vamos conversar sobre esse livro e também mencionar aqui esses livros maravilhosos que a Vida Nova lançou. O comentário expositivo que vai falar sobre o livro de Salmos, que nós temos o volume 1, que vai do Salmo 1 ao 72, e o volume 2, que vai do 73 ao 150, e vai nos trazer aqui questões sobre ideia central, sobre aspectos de contexto, para entender o texto, principais temas, ensinar o texto, ilustrações e várias coisas importantes. Então, se você quer saber mais sobre o livro que o Senhor nos deu, o livro de Salmos, um livro que tem tanto a falar ao nosso coração, e quer ver como esse comentário aqui pode ajudar você também no estudo dele, além de aprender por meio dessa conversa, fica ligado, porque a gente tem coisa boa pela frente. Mauro, é um prazer ter você aqui com a gente no podcast da Vida Nova, meu irmão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Saor, é muito bom estar aqui mais uma vez com você, pela primeira vez no podcast Vida Nova, para podermos falar do livro dos Salmos, tão importante essa literatura, tão significativa, tão próxima do povo de Deus ao longo dos séculos. É um livro que encanta meu coração e me encanta falar dele, falar sobre ele. Vai ser muito bom aqui poder bater um papo com você sobre Salmos. É isso aí, vamos conversar. E Mauro, antes da gente seguir na conversa mesmo no assunto do podcast, se apresenta um pouco mais para o pessoal. Você tem tido um ministério muito abençoador, tanto através da igreja, através dos seminários, da internet também, mas algumas pessoas talvez ainda não o conheçam. Se apresente um pouco para o pessoal. Muito bom, então eu sou Mauro, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e por muitos e muitos anos mesmo eu trabalho no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, que é o Centro de Pós-Graduação da Igreja Presbiteriana do Brasil, que funciona como uma mantida do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Então eu estou nesse barco aí há muitos anos, trabalhando e formando, ajudando a formar pastores é, no processo de crescimento na exposição da Escritura, na compreensão, na hermenêutica, dentro da área bíblica e dentro da área pastoral. São as minhas duas áreas que eu trabalho no Andrew Jumper. Eu sou pastor de uma igreja local que eu tive o privilégio, a alegria de plantar, a Igreja Presbiteriana Barra Funda, aqui em São Paulo, e tenho trabalhado há muitos anos, já há mais de 15 anos, como um diretor executivo da Associação Internacional de Escolas Cristãs. Eu tenho muito interesse na educação cristã, dos primeiros anos de formação até o ensino médio, e esse é um trabalho, um ministério que Deus me deu a alegria também de desenvolver. Isso tudo, obviamente, junto com os trabalhos da vida doméstica, né? E eu não posso deixar de falar logo no começo desse podcast que eu sou avô, meu dado mais importante. Então, é isso que a gente tem feito, é assim que o Senhor tem nos abençoado e sempre, obviamente, usando a Escritura, a palavra de Deus. Muito bom, eu acho engraçado essa ênfase, né, de dizer eu sou avô. Quando a pessoa vira avô, é esse chamego, né, essa paixão, assim. É um chamamento, um chamamento. É a sua maior vocação hoje em dia, Mauro? Essa é avô, rapaz. É isso aí. E Mauro, você falou aí de bastante, você tem produzido, uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar é que você também tem livro pela Vida Nova, né? Fala um pouco pra gente desse livro que você lançou pela Vida Nova. Sim, é verdade, Saul. Tem.
É um pequeno livro, um livreto mesmo, chamado A Origem da Idolatria, qual Uhum. eu tento desenvolver uma teologia bíblica da idolatria, mostrando desde o livro de Gênesis como a idolatria aparece, qual o seu significado, o que é o significado de idolatria, e como isso se desenvolve ao longo da Escritura, né? Deus vai mostrando nos diferentes períodos da revelação a, as manifestações externas da idolatria humana. E depois eu tento lidar no final do livro com como é que a gente lida com a idolatria, como é que nós, seres Uhum. humanos, principalmente nós cristãos, obviamente, vamos lidar com as nossas idolatrias do cotidiano, do dia a dia, as tentações que a idolatria coloca no nosso caminho, como é que a gente lida com elas. Então, a origem da idolatria, o livro está tanto em papel quanto em PDF, ou melhor, né, como e-book, e disponível então aí nas plataformas. Tem notícia de muitas igrejas que usam para estudo na escola dominical, escolas que usam no ensino médio. Então é um livro assim que tem uma abrangência Legal. legal. Muito bom. Benção, que Deus continue o usando aí, meu irmão. E vamos entrar então no assunto de hoje, como você já nos falou também, a gente vai falar hoje sobre o livro de Salmos, aquele que provavelmente, ou possivelmente pelo menos, é o livro mais lido da Bíblia. Eu fico na dúvida, assim, eu até perguntando para você, se o livro mais lido acabaria sendo Salmos ou Provérbios ali, né? Provérbios também tá no páreo. Ou Gênesis, né? Porque o pessoal começa aquela coisa, eu vou ler a Bíblia, aí sempre volta para Gênesis, lê Gênesis, aí para, aí volta de novo. O que é que você acha? Qual que você chutaria ser o livro mais lido? Acho que a gente tem que fazer uma distinção aí entre Antigo e Novo Testamento, né? Aham. Hoje existe muita ênfase na leitura e aprendizado do Antigo Testamento em detrimento do Antigo Testamento, o que é uma coisa muito ruim para a Ler o cultura. novo em detrimento do antigo, né? Isso, né? Sim, sim. Isso é ruim para a Uhum, teologia, para a doutrina evangélica em geral. Tem gente que simplesmente não lê o Antigo Testamento, não gosta do Antigo uhum. Testamento, acha que Deus era muito bravo e que quando chegou no Novo Testamento Deus converteu, ficou bonzinho, É, o amor, né? Infelizmente existe essa é, percepção, né? E aham, então, mas no Antigo Testamento, sem sombra de dúvidas, o livro dos Salmos é mais conhecido ao longo da história e nos dias de hoje também, né? é. Porque ele é um livro com um tom, uma tonalidade literária diferente das demais. E como Uhum, ele tem lá seus 150 capítulos de diferentes tamanhos, mas alguns mais curtos, e ao longo da história ele foi muito cantado, tanto pelos hebreus como pela própria igreja cristã, então, sim. ele certamente é um livro que tem grande apelo, né? Então, às vezes você encontra muitas Bíblias que têm o Novo Testamento, Salmos e Isso, Provérbios, não é? exato. Salmos e Provérbios têm essa conexão muito grande, né? Tem livros que falam sobre a história dos Salmos ao longo da história, se Aham. a redundância, né? Como é que os salmos foram usados nos diferentes períodos da história pela igreja e pelos próprios israelitas judeus no Antigo Testamento. É bem interessante. Sim, sim, é verdade. Eu acho que acaba sendo, né, essa confusão que existe aí sobre o Deus do Antigo Testamento e tal. Pô, quando olham para Salmos e Provérbios, eles dizem, não, aqui ele tá calminho. Aqui, aqui a gente lê também, né? O Novo E, Testamento, Salmos e Provérbios, como você falou. se Mas é bem, uma. É. se Se bem que bem há que determinados salmos que são brabos, né? é verdade, é verdade. Braveza, né? A gente tem inclusive aqui um podcast que a gente falou sobre as maldições no livro de Salmos. Tá? É uma conversa bem interessante que a gente teve. Então, quem quiser saber mais a respeito disso, dá uma pesquisada que vai ter aqui. Eu não lembro exatamente o nome do episódio agora, mas tá aqui nos nossos episódios dos podcasts da Vida Nova. E vamos então falar aqui desse livro, que é um dos livros mais lidos das Escrituras. Um dos motivos da gente falar dele é porque também a gente tem aqui esses dois livros, esses comentários que a Vida Nova fez sobre o livro de Salmos, né? Comentário, deixa eu tentar ajustar aqui na tela, pronto. Comentários expositivos de Salmos, volume 1
e volume 2, que vai aqui o volume 1 do Salmo 1 ao 72 e o volume 2 do 73 ao 150. E são 2 livraços aqui que vão ajudar a gente a entender mais o livro de Salmos, percebendo as ideias centrais, como entender o texto, principais temas, como ensiná-lo e até ilustrações. Então, ótimos livros. E, além de falar um pouco sobre eles, a gente vai focar mais no livro de Salmos em si, que é o conteúdo, né? Que é o que realmente mais importa, no final das contas, a gente precisa destacar, na verdade? Esse livro que é o Inspirado. Então, falando sobre essa inspiração, vamos começar sobre por que ele é inspirado, a autoria dele. Eu acho que você pode falar tanto da perspectiva divina, mas também da perspectiva humana. A autoria do livro de Salmos, Mauro, qual é? Muito bem. Não é a coisa mais fácil de tomar uma definição, por um lado, por outro, sim, né? Nós temos salmos, né, desde a época de Moisés. Nós temos salmos Uhum. mosaicos, ou seja, textos que remontam ao ano 1200 ou 1400 antes de Cristo, tá? Olha aí. Até salmos que são pós-exílicos, a saber, depois do cativeiro na Babilônia. E Aham. esses salmos foram compostos, é notório no próprio texto, que foi depois que eles voltaram desse período que se reporta lá ao século terceiro, quarto antes de Cristo. Então, a gente Olha tem só. aí, no mínimo, um milênio de composição e compositores dos salmos. A grande Interessante. questão, e esses salmos, então, tem Moisés, muitos salmos de Davi, tem de Uhum. Salomão, Coré, e muitos que são anônimos, né, distribuídos aí nos 5 livros dos salmos. Uhum. E então esses salmos estão espalhados aí há um longo período. A grande pergunta que fica é quem ajuntou esses textos. Interessante. Ajuntou esses textos, como é que, se ele usou alguma técnica, essa é uma discussão infindável, não dá para falar num podcast, É, mas de maneira completa, com certeza. não, né? Tem uma estrutura no livro de Salmos. Bom, a gente sabe que ele é dividido em 5 livros, né? Uhum. Mas quais são as relações entre os Salmos? Tem uma lógica. Então, eu tenho, inclusive, alunos do nosso mestrado, né, escrevendo especificamente sobre detalhes a respeito dessa composição do livro dos Salmos e como é que e se existe uma lógica dentro dos livros e uma relação entre esses livros. Então, a autoria na verdade, além da gente identificar autores, a gente precisa perguntar quem é o compilador final do livro de Salmos. Esse é o ponto. E grande parte dos escolas conservadores, e aqui a gente tem que fazer essa divisão muito clara, porque existe toda uma leitura crítica da Bíblia, né? A leitura crítica faz as coisas mais estranhas da face da Terra, mas entre os conservadores existe assim um caminhar de que um grande candidato a essa compilação dos Salmos e a sua forma final que nós acabamos por receber no texto hebraico teria sido Esdras depois do cativeiro. Então, é uma das possibilidades, vamos dizer assim, né? Ah, e outra grande discussão é se esse compilador ou um grupo que tenha auxiliado Esdras no processo de compilação, se eles estabeleceram amarrações e relações entre os salmos. Então, a grande discussão que existe hoje é a leitura dos Salmos no contexto canônico, em 2 níveis. O contexto da escritura como um todo, ok? Da Bíblia, né? E a leitura dos Salmos dentro do seu próprio contexto. A gente tem muita mania de dizer que Salmos e Provérbios são livros sem contexto. E não é bem assim, não é bem simples, né? Porque os provérbios são bem isolados, tem alguns que são conjuntos, outros são bem isolados, você tem que ler separado e assim por diante.
E não é bem assim. E os salmos é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, você pega ali o Salmo 23, que esse aí certamente é o mais conhecido dos conhecidos, né? O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Ele tem um contexto histórico que, Saul, infelizmente, é mal entendido, tá? Porque quando a gente pensa no pastor ali, e esse é um salmo davídico, né? A gente pensa em Davi como o pastor das ovelhas, ok? Pastor das ovelhas. Então, ele é o pastor de ovelhas e ele traz aquilo para essa figura de Deus como pastor, né? O Senhor Yahvé é o meu pastor e nada me faltará. Mas a gente fica imaginando, então, que Deus age como um pastor de ovelhas, a maneira que Davi agia quando ele era pastor de ovelhas lá no campo. É óbvio que existe essa relação. Mas no contexto do Antigo Oriente Próximo, os reis eram pastores, ok? Aham, Então, o certo. líder, ele era pastor. Se você pegar lá, por exemplo, Jeremias 23, que fala sobre pastores, né? Os maus pastores de Israel. Lá o texto não está falando de pastor de igreja e não nem do sacerdote, não era um pastor eclesiástico, era um líder político. Então eram os reis, os príncipes, os sacerdotes, os próprios profetas poderiam agir como pastores nesse sentido. E essa é uma figura Uhum. muito forte do Antigo Oriente Próximo. Eu vou tentar evocar aqui para o nosso ouvinte uma figura. Acho que uma das figuras mais conhecidas que nós temos do Antigo Oriente Próximo a, é o túmulo, né, o sarcófago de Tutancâmon. Lembra? Ok. E Aham. faraó egípcio, né, que tem aquele sarcófago de ouro e azul, né, é a figura mais conhecida aí do Antigo Oriente Sim. Próximo. Diga-se de passagem, esse túmulo é o mais famoso porque Tutancâmon era um faraó de baixa estatura política, tá? Ele foi um faraó fraquinho. E É. o túmulo dele foi preservado porque ele era muito escondidinho. Então ele não foi roubado, os outros todos foram roubados. Então, quando se encontrou o túmulo de Tutancâmon, achava-se que ele era um grande faraó. Na verdade, ele era um faraó fraquinho, vai, Olha só. e, mas deixou-nos tesouros impressionantes. Curiosidade aqui, legal. E Tutancâmon, né, o sarcófago dele tem várias camadas, acho que eram 8 ou 9 diferentes capas ali, né, uma dentro da outra, madeira coberta de ouro e tal, etc, etc. Se você olhar na figura, você pode até depois aí colocar, você vai ver que ele está assim, ele tem duas coisas na mão. Aquilo que ele Uhum. tem na mão é o quê? Uma vara e um cajado. Olha só. Então, quando o Salmo diz a tua vara e o teu cajado me consolam, lá no Antigo Oriente Próximo, todo mundo sabia o que era. A gente fica aqui com lutas e dificuldades para entender, né? Esse Salmo 23, tão precioso e tão conhecido, quando a gente faz essa chamada leitura canônica, ele parece ser uma resposta ao salmo anterior, que é o Salmo 22, que é citado Uhum. no Novo Testamento, quando o texto diz: Senhor, lembra, Senhor, Senhor, porque me desamparaste? Não é? E a resposta Uhum. é: ah, não, Jeová é o meu pastor, nada Olha vai me só. faltar. Ele vai me levar a passos verdes. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não é? E preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Muita gente interpreta, e eu não estou dizendo aqui que tem uma interpretação final, que aquilo ali é um banquete que Deus oferece ao salmista, que no caso seria Jesus falando, né? Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E aí vem essa expressão, o cálice transborda. Quase todo o Antigo Testamento, quando fala de cálice no Antigo Testamento, o cálice é cálice de ira. E é a ira sobre os inimigos de Deus. Então, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e o meu cálice transborda. Por quê? Porque a ira de Deus
sendo derramada sobre os inimigos de Deus. Só que veja só a conexão neotestamentária. Quando Jesus estava em sua agonia, ele pergunta o quê para Deus? Pai, é possível passar de mim o quê? Esse cálice, que é o cálice do quê? Da própria ira de Deus, que é derramada sobre quem? Sobre Jesus, quando ele está o quê? Recebendo os pecados dos eleitos sobre ele, para que esses eleitos sejam salvos. Então, essa é uma leitura canônica, Salmo 22, Salmo 23, neotestamentariamente, no Novo Testamento, a gente tem essa referência, não é? Então, não é difícil de imaginar que uma oração de Jesus lá no Getsemane tenha sido o Salmo 23. E veja só, eu falei imaginar, tá? Eu não tenho nenhuma disso, mas não é difícil de imaginar que fosse algo dessa natureza, né? Então, os salmos eles têm essa força muito grande, ele tem esse poder revelador e messiânico, e tem muitas conexões. Então, como era o inário do povo de Israel, né, eles cantavam aqueles salmos nas diferentes ocasiões, situações da vida, e depois no tabernáculo, depois no templo. Lembrando que alguns só foram cantados tardiamente, porque são pós-exílicos, né? Esses salmos eles precisam ser lidos no contexto do cânon, porque senão a gente pode fazer muita bobagem. Mas você tem que fazer pergunta aí, porque senão eu vou ficar falando aqui até acabar o podcast. Não, com certeza. Mas aqui tá bom, é bom escutar essa exposição. Estamos falando de comentários expositivos, estamos quase ouvindo uma exposição aqui a respeito do livro de Salmos, a respeito do Salmo 23. Esse livro da Vida Nova é muito legal, Saul, porque a gente tem tradições de comentários, né? E a gente tem uma tradição mais antiga dos chamados comentários críticos. Comentários críticos, eles têm o seu lugar, mas vou falar para você, eles são muito chatos, discutindo, né, pelo em ovo e tal, etc. Eu gosto mais de comentários mais contemporâneos. Depois a gente tem os comentários evangélicos, que dialogam com os comentários críticos, né? É importante esse diálogo, ele é necessário, mas esse aqui é um comentário expositivo. Então, ele vem para ajudar o pregador com ferramentas, ok? Então, ele é uma obra de referência, ele faz o diálogo com os outros, ele referencia outros, mas ele dá ao pregador acesso rápido, né, para comunicar o texto de maneira eficaz, eficiente. Então, ele é bem legal nesse sentido, ele traz muitas perspectivas, ele traz, inclusive, ilustrações. Se você quiser abrir na página 94, por exemplo, você vai ver uma ilustração egípcia, não é? 94. Isso, página 94. Alguém aqui expressando essa ideia, né, de cantar louvores. Aí tem o arpista, tem alguém tocando a harpa, tem todas essas coisas. Depois ele fala sobre ilustrações possíveis para os textos, né? Então, isso traz certamente uma riqueza bem legal para para o pregador, porque ele vai achar. Tem um curso que eu costumo dar, eu chamo de Salmo em Contexto, no qual eu não exploro muito a exegese dos textos, do texto de Salmos, mas eu procuro explorar o contexto dos Salmos. Porque tem tanta figura de linguagem, tanta figura geográfica que aparece no texto, que se você não entender, você vai ficar perdidão. Você não vai saber o que o texto se refere, né? Então, é importante você avaliar, analisar. Olha aqui, que interessante. Eu acabei de abrir o Salmo 23, tá? Salmo 23.
E eu nunca tinha aberto esse comentário no Salmo 23. Adivinha qual figura que aparece? Tutankhamon. Eu acho É que verdade. eu acho que ele copiou de mim, viu, Saul? Ah, foi. Ele colocou a citação aí, colocou a Isso referência aí, Mara bibliográfica. Cajado, né? É Ah, isso aí. mas isso é conhecimento comum, né, de quem estuda as culturas do antigo Oriente Próximo e traz essa Uhum. figura poderosa de você Tá aqui. entender, né, Sim. a ideia de que o pastor é o líder da nação, o pastor Aham. é o rei, o bom rei é um pastor para a sua nação. E o Israel foi para o exílio porque os seus reis não foram os seus pastores. É Aí, verdade. quando a gente lê pastor hoje, a gente pensa em quem? Pensa no pastor Mauro, no pastor Saul, Aham. pastor daquela Aham. igreja, da congregação local, e não é essa necessariamente, né, a, Sim. a figura. Gostei, fiquei mais fã do comentário agora, que eu não tinha chegado nessa parte, Agora né? ele vai recomendar mais para vocês, Vou pessoal. recomendar mais, né? Eu não sei se ele faz essa. Olha aqui, faz, olha aqui. Puxa vida, não existe originalidade no mundo. A gente lê, né? Aí ele coloca aqui, ó, o texto em contexto. Esse fato é ilustrado na Esse- relação entre os Salmos 22 e 23. O Salmo Aham. 22 termina com a visão de um magnífico banquete no reino de Deus, a fim de Olha proclamar aí. a justiça de Deus. Na sequência, o Salmo 23 diz que verdadeiramente o Senhor guia pelas veredas da justiça. Muito legal. Não, é muito completo. E o que eu acho interessante desse comentário, né, é que ele é eficiente em suas palavras. Ele é um Uhum, comentário que vai falar do que é mais relevante para que uma exposição possa ser feita no contexto de igreja. Claro, claro. talvez nós queiramos nos aprofundar um pouco mais em algum aspecto contextual, que ele não vai ter o foco de trazer, mas ele vai trazer aspectos contextuais também. A gente aqui coisas que a gente estava achando super interessante de contexto histórico, contexto cultural que você trouxe, ele tinha também colocado aqui, né? Então, Mas acho ele vai abordar para a gente toda essa parte estrutural de uma exposição, né? Então aqui você vê primeiro uma seção com a ideia central do texto, uma seção de para entender o texto, texto em contexto, esboço e estrutura, antecedentes históricos e culturais. Aí você vê considerações interpretativas, tem também para ensinar o texto, às vezes vão ter considerações teológicas e as ilustrações. Então, é algo bem completo, ainda que sucinto, eficiente em suas palavras, não é verdade? essa é a proposta do Uhum. comentário. E eu acredito que Exato. ele cumpre bem esse papel, traz o contexto, traz as figuras, traz essas coisas. Eu acho que é bem legal nesse sentido. Então, Com é uma certeza. obra bem valiosa mesmo. Não significa, obviamente, ao ler o texto, que eu vou concordar com todas as Sim. interpretações, com todas as linhas que são propostas, como não vou concordar com nenhum comentário. Aham, Então, aham, é, exato. nós trabalhamos assim, né, com essa. O inspirado é o livro que ele está comentando, né? Não é o Exatamente. comentário. Então, é, Então, isso a é algo que a gente tem que comentadora, levar. né? É isso aí. Né? Exato, exato. Então a gente já comentou aqui um pouco sobre a parte de autoria do livro de Salmos, a data que está intimamente relacionada. Falamos um pouquinho da estrutura, né, da divisão em 5 livros. Tem também divisões menores que a gente poderia trazer, mas algumas coisas que a gente poderia também citar aqui são ênfases que nós encontramos no livro de Salmos. Né? Quais são as ênfases do livro que nós poderíamos trazer em seus conteúdos? Então, Saul, eu acho importante uma coisa fundamental no livro de Salmos, é como é que você abre as portas do livro de Salmos, dentro do contexto canônico. Eu acho que isso é essencial. E anos atrás, acho que a primeira vez que a gente estuda Salmo é quando a gente está no seminário e vai fazer a primeira exegese do livro dos Salmos. Você começa logo pelo portal, que é o Salmo primeiro, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, e assim por diante. Ah,
E a gente tende a tentar interpretar o Salmo, né? O que esse Salmo? Ele está isolado, ele é o começo, ele está isolado, ele não tem texto antes, a gente imagina isso. E a gente, então, vai entender quem é esse bem-aventurado, o que ele faz, o que ele ganha, o que ele perde, quais são suas características, e depois tem o caminho que é o caminho do justo, e tem o caminho do ímpio, né? Que é a finalização dos Salmos. E eu, obviamente, ao longo da minha história, preguei nesse livro e preguei nesse salmo, e ao longo da história, a minha interpretação ela foi mudando, porque eu percebi que eu não podia interpretar esse salmo sozinho, isolado. E aí eu comecei a me perguntar quem é o justo nos Salmos, no Salmo 1. Quem é o bem-aventurado do Salmo primeiro? Porque a nossa tendência interpretativa é, ok, eu tenho que ser justo, então eu não posso andar no conselho dos ímpios, não me deter no caminho dos pecadores, nem me assentar na roda dos escarnecedores. Eu tenho que ter prazer na lei do Senhor, e aí eu vou ser como uma árvore plantada, os ímpios são o oposto disso, eles não prevalecem no juízo, o Senhor conhece o caminho dos justos, o caminho dos ímpios perecerá. E eu falei assim, eu não sou esse cara. E agora? Eu não sou esse cara, não é? Eu não sou essa pessoa. A pergunta Aham, é se tem algum personagem na Bíblia que é essa pessoa. aham, E a resposta é só uma, aham. é Cristo. Não tem outra pessoa que se encaixa no perfil do justo do Salmo 1. Quando você Uhum. chega nos evangelhos, quem é que usa essa ilustração constante dos dois caminhos? O caminho do, da verdade, o caminho do justo e o caminho do ímpio? É Sim. Jesus. E veja bem, o Senhor Jesus usa isso bem, por quê? Ele usa isso bem porque o café acabou, agora é água, tá? Tá certo. Vai, toma um cafezinho aí, velho. O caminho dos justos e dos ímpios é muito explorado por Jesus, eu acredito por uma razão contextual muito simples, ok? O Hum, pessoal sabia, toda criança aprendia a cantar o Salmo primeiro, todo mundo sabia. Eu costumo interessante. fazer a comparação que isso é igual a primeira pergunta do catecismo para os presbiterianos. É a Ok. única que todos sabem. Né? Qual é o fim principal do homem? Né? O Salmo primeiro era muito conhecido. Aham. E ele tem uma forma de inclusio aqui, tá? Porque unido com o Salmo 2 termina com a expressão dos bem-aventurados os que nele se refugiam. Então, Uhum. muitos autores trabalham essa ideia de que esses dois salmos, na verdade, eles são feitos para fazer uma composição litúrgica entre um e Interessante. outro. Uhum. E aí vocês perguntam, então, quem que é esse justo, esse bem-aventurado? Jesus usa essa figura o tempo inteiro, né? Sim. Ele explora essa figura o tempo inteiro, e interessantemente, se você olhar principalmente no Evangelho de João, você vai perceber que as acusações dos fariseus sobre Jesus são baseadas nessa peça do Salmo 1. Qual que eram Eles as fazem a acusações? conexão, então. Hã? Eles fazem essa conexão, então, de alguma forma. Olha, com quem que esse Jesus anda? Aham. Ele vai comer na casa de quem? Aham. Ele vai na casa do. Ele se assenta na mesa de coletores de impostos. Aham. As acusações dos fariseus contra Jesus são baseadas aqui no Salmo 1, não é? Então, quando Uhum. você faz a interpretação de quem é um bem-aventurado, e eu acho muito infeliz, infelizmente, quando algumas traduções mudam esse termo bem-aventurado por feliz, porque o termo Aham. feliz não ajuda, não é? Então você Sim. tem que entender quem é esse Ashrei que aparece aqui e que aparece em vários outros salmos, né? Quem é esse bem-aventurado? É aquele que recebe o shalom de Deus, que recebe a paz de Deus.
e porque ele recebe a paz de Deus, ele vive diante de Deus, ele está debaixo da face de Deus, como lá na bênção arônica, né? Que o Senhor tem o rosto sobre ti, que o Senhor tem misericórdia de ti. Ele está debaixo dos olhos de Deus e ele vive bem. Ele vive bem por causa de uma justiça que não é a justiça dele, que é a justiça de outro. Então, o justo do Salmo primeiro é Cristo, é Jesus Cristo. E ele, na sua justiça, ele nos cobre com a sua justiça, para que eu não viva como o ímpio, para que eu não seja como a palha que o vento dispersa, para que eu prevaleça no juízo. Quem é que prevalece no juízo? Segundo a nossa teologia integral, né, inteira. Ninguém prevalece, só Cristo que prevalece no juízo, né? E aí então nós somos recebedores, nós somos então encontramos prazer na lei de Deus que antes não encontrávamos, e Deus nos faz prosperar segundo a sua palavra, por isso ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. O fariseu, lá na época de Jesus, ele achava que ele era esse cara. Aí você lembra da história que Jesus conta sobre o publicano e o fariseu, né? O que é a história? Um dizia assim: eu sou justo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço jejum, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o publicano lá no canto batia no peito e dizia assim: que miserável que eu sou, não é? As próprias bem-aventuranças, né, tem a ver com isso. Você está falando aí do termo bem-aventurado, Jesus também vai usar as bem-aventuranças lá, falando sobre isso. No final Ele das contas, ele é o único que é o bem-aventurado daquele jeito. Nós só somos bem-aventurados no sentido de que a justiça dele é vista como nós. E logo depois ele fala sobre a justiça que nós temos, que tem que exceder a dos fariseus, né? Como é que nossa justiça vai exceder a deles? Exatamente. Então, mas voltando aqui, né, a história do publicano e do Sim, fariseu, do fariseu e do publicano, o Senhor Jesus faz a pergunta no final da história: sim, quem desceu o quê? justificar. Justificado. Justo é Sim, só quem é justificado. Então, sim, o publicano é justificado. Essa sim. teologia ela é retomada ao longo dos Salmos. Por exemplo, se você for ao Salmo 14, o texto vai dizer o quê? Não há um justo sequer. Sim, sim. Não há quem entenda, não há quem busque a Uhum, Deus, não é? uhum. Depois você chega lá no Salmo 32, o que vai acontecer no Salmo 32? Eu vou encontrar de novo o bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e a quem o Senhor não atribui essas coisas, cujo espírito não há dolo. Sim, Então, você vai encontrar esse fio, essa mistura de coisas sim, dentro do livro dos Salmos e expandindo-se para as escrituras do Novo Testamento, nos discursos de Jesus, não é? Se você pegar as bem-aventuranças, Saul, boa parte delas, eu não vou arriscar aqui uma estatística, mas eu vou dizer a maioria delas, você encontra dentro do livro dos Salmos. sim. Não é novidade, não é nada Uhum. novo. Jesus, o texto de Jesus para a teologia de Jesus para falar daquelas bem-aventuranças vem do texto do Antigo Testamento. Sim. Então, se eu fosse destacar, que foi a sua pergunta, né, em termos de tema, eu diria que os Salmos eles precisam ser lidos numa perspectiva do justo, do Salmo primeiro, que não é nenhum ser humano nascido de mulher, exceto Jesus Cristo. Sim. Ele é a encarnação desse salmo. Isso é revelado com mais clareza no Salmo 2, que Uhum. é um salmo propriamente dito messiânico. Sim. E aí, então, isso se vai fazendo essa tessitura teológica para Uhum. a leitura dos Salmos. Aí então, aí sim, os diferentes temas dos Salmos, eles precisam ser tratados nessa luz da Escritura como um todo. Uhum. Então É muito é essa. interessante ver essa conexão do livro de Salmos com o restante da Escritura, nas palavras de Jesus, como você colocou, mas também pelos outros autores, né, pelos
por Paulo. Por exemplo, você citou aí o Salmo 14, que tem palavras que Paulo vai citar ali em Romanos 3, né? Onde Com está o abundância, justo, né? né? E Exato. qual Então, assim, é a justificação pela fé, né? exato, exatamente. E Então, aqui um tema que às vezes a gente acha que é só do Novo Testamento a justificação pela fé, a justificação pelo mérito de outro, de alguma maneira já estava ali presente. No Antigo Testamento estava presente no livro de Salmos, né, e Jesus vai nos total, explicar, como o mestre dos mestres, mais a respeito disso. com certeza, né? E aqui um aula bônus aqui, um extra, né? Ah, Diga aí. os autores do Novo Testamento, praticamente todos, eles têm origem judaica. Então, eles conhecem plenamente esse texto. Mas tem um em particular que era um neoconvertido, aparentemente, né? Lucas. E Lucas, então, escreve o Evangelho e escreve o livro de Atos. Quando você chega em Lucas, capítulo 24, Jesus, na narrativa de Lucas, tem dois encontros. Tem um encontro com os dois discípulos no caminho de Emaús e depois com os discípulos propriamente ditos, é, os demais discípulos, vamos dizer assim, na cidade de Jerusalém, né? Quando Jesus critica os dois discípulos no caminho de Emaús, ele fala assim: olha, vocês são tardios para conhecer o que a Escritura fala a meu respeito. E ele cita Moisés, os profetas e os escritos. Essa é a composição do cânon veterotestamentário. Então, Moisés, os profetas e os escritos. Ah, mais adiante, no mesmo capítulo 24, quando Jesus está em Jerusalém, falando com todos, o texto diz Moisés, os profetas e os salmos, porque os salmos é parte desse bloco dos chamados escritos. E quando você vai olhar, fazer uma pesquisa na literatura de Lucas, no Evangelho e Atos, você vê que na literatura de Lucas, o único livro dos escritos que é citado é o livro dos Salmos. Talvez Lucas ainda não tivesse tido tempo de conhecer os escritos como um todo, mas o livro de Salmos não tinha jeito de fugir, porque ele era muito comum na boca dos crentes judeus por meio das músicas, por meio das canções, né, e na sua teologia. Então, Lucas é limitado à citação do livro de Salmos nos seus escritos. É bem interessante. Muito bom. A gente falou aqui de maneira geral sobre o livro de Salmos, falamos sobre as ênfases, falamos inclusive sobre a relevância para o Novo Testamento. Vamos aqui de forma resumida comentar qual é a relevância então para a teologia como um todo, para o desenvolvimento da teologia. E aqui a gente pode até, por exemplo, citar categorias como as da teologia sistemática, sobre como nós conhecemos a respeito de Deus ou da salvação e justificação, como o livro de Salmos contribui para esse tipo de coisa. Ok. Então, o livro de Salmos, por ser um livro, um inário, né, para Israel, ele trabalha com praticamente todas as categorias teológicas, Uhum. porque o ensino ele se dá por meio da exposição, por meio do culto como um todo, obviamente se dá então por meio da música. Isso aqui fica um alerta, pastores, cuidado com o que vocês cantam Verdade. na sua igreja, porque você ouve muita coisa ruim sendo cantada nas igrejas que não correspondem à verdade da Escritura. Isso fica lá impregnado, isso é Sim, teologia na forma cantada. Então, sim. cante as Escrituras, essa é a Uhum, ideia. Cante as Escrituras uhum. porque você tem que cantar boa teologia. Então, Sim, você sim. encontra vários grandes temas. Né? Eu vou começar por um aqui que é pouco explorado. Se você chegar lá nos Salmos, né, nos Salmos, a partir do Salmo, no começo do livro 4, no Salmo 90, esses salmos vão começar a trabalhar alguns temas preciosos. E ah, existem aí no meio desses salmos os chamados salmos do reino. Uhum. Então, por exemplo, o Salmo 90 ele vai exaltar
a grandeza e a eternidade de Deus em contraste com a pequenez e a transitoriedade do homem. Isso já foi tratado em outros salmos. O Salmo 8, o salmista faz aquela famosa pergunta, né? Quando vejo os céus dos céus, etc., que é o homem que dele te lembres? O filho do homem que o visites. No entanto, o fizeste, né? Coloca. Aqui nesses salmos, você vai ver a grandeza de Deus. O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Salmo 93, reina o Senhor, ele se revestiu de majestade, se revestiu de poder, se cingiu, firmou o mundo que não vacila. A minha pergunta, de onde o salmista tira isso? Uhum. Será Sim. que ele senta lá num transe e começa a receber alguma revelação? A gente sabe que existe muita na Escritura, obviamente, revelação direta da parte de Deus por meio de sonhos, por meio de visões, elas aparecem principalmente na literatura profética. Nas Uhum. narrativas da história primitiva, né, Deus apareceu aos personagens individuais várias vezes, a Abraão, a Jacó e assim por diante. Uhum. Mas essas são conclusões teológicas que os salmistas desenvolvem a partir da literatura do Pentateuco e a partir do relato da criação. Olha, se Sim. Deus pode fazer isso, ele é isso. Uhum. Então, esses salmos, os salmos do reino, por exemplo, são os salmos que mais falam, são os textos da Bíblia Sim. que mais falam sobre o reino de Deus, mais Interessante. falam sobre a soberania de Deus, mais falam sobre o poder de Deus sobre todas as coisas, mais falam sobre o trono de Deus, né, o cajado de Deus. As pessoas me perguntam assim, pastor, faça para mim uma definição do que é o reino de Deus. Olha, a melhor definição, a mais abrangente, se fosse assim por dizer, encontra-se aqui nesse grupo de salmos. Ele reina Uhum. sobre todas as coisas, ele tem o cetro na sua mão, não é? E ele tem então todo esse poder. Salmo 103, verso 19. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Sim. São Esse é um daqueles versículos que vale a pena ter memorizado para a vida, hein? com certeza, né? Da onde é que Paulo tira a sua teologia do reino? Ele Uhum. pega a interpretação que Jesus fez do livro dos Salmos, a Uhum. interpretação que Jesus fez dos relatos da criação e desenvolve a teologia Sim. do reino que a gente encontra no Excelente. texto paulino. Então, por exemplo, esse é Excelente. um exemplo temático, né? Sim. Ah, Não, com certeza. Uma coisa aqui, Mauro, que eu acho que vale a pena a gente focar é justamente sobre essa parte aí da interpretação, né? Porque você já demonstrou, a partir desse exemplo, eu creio que é o suficiente para a gente já ver como o livro de Salmos é importante para o desenvolvimento da nossa teologia, e não só da nossa teologia em si, olhando para a Escritura como um todo, mas inclusive como foi para o desenvolvimento da teologia expressa no Novo Testamento, como você acabou de citar, né? aham. Mas como nós devemos interpretar os Salmos em suas afirmações, por exemplo, para a nossa teologia? Porque há de se dizer que nós estamos falando de um livro poético, certo? E a gente tem que fazer as distinções, eu quero até que você comente brevemente sobre isso, distinções sobre como interpretar diferentes tipos de literatura. Então, como interpretar o livro de Salmos, entendendo o seu gênero literário, mas também vendo a sua importância para a nossa teologia? Ora, a verdade de Deus, Saul, ela pode ser expressa, e ela é expressa por meio da escritura na literatura, em todos os gêneros literários, né? Sim. Então, a poesia é usada pelo Senhor para trazer-nos a sua verdade e para que nós a entendamos. A gente sabe que é, os salmos, por serem poesia hebraica, eles têm força de expressão. Uhum. Então, existem as dezenas, literalmente, de tipos de
paralelismo nos livros de Salmos. A gente precisa ser bem cuidadoso, né, ao interpretar que tipo de paralelo é esse. Poesia não se faz por rima, igual faz nossa, na nossa cultura ocidental e assim por diante. Então, o que, que alguém precisa entender do livro dos Salmos? Alguém precisa entender para interpretar a forma da poesia. E diga-se de passagem, né, é a maior parte do livro de Isaías, a maior parte do livro de Jeremias, é tudo poesia. E a gente Sim. lê como se fosse um texto corrido. Isso é perigoso na nossa leitura Sim. e na interpretação. Tá? Então você tem que entender a poesia hebraica, tem que entender a sua estrutura. Eu costumo dizer, pegue uma Bíblia que tenha uma mancha gráfica legal, que quando chega no livro dos Salmos ou nos textos poéticos, coloca o texto em formato poético, só para você visualmente identificar, né? Legal. Identifique as figuras de linguagem que você encontra ali no texto e busque os diferentes contextos. Então, por exemplo, eu gasto horas e horas e horas em alguns cursos falando sobre a geografia no livro de Salmos. Se você não entende o que é Sião no livro dos Salmos, vai dar ruim, porque ele é mencionado constantemente. A importância de Jerusalém, a importância dos montes, né? Sim. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, e assim por diante. O que significa isso? O que isso pode implicar, né, nesse processo interpretativo? E, obviamente, os salmos são escritura, ok? Eles são texto, né? Eles chegam para nós nessa condição. Então, os salmos eles têm um valor teológico muito grande. Por exemplo, o Salmo 32, tão bem conhecido, que começa com uma bem-aventurança. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, e aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Tem um contexto teológico aqui imenso. Entender esses dois versos, eu tenho que entender a respeito do sistema sacrificial que é exposto e declarado no Pentateuco, que é introduzido na figura do tabernáculo e que é esclarecido no livro de Levítico. Se eu não fizer isso, eu não vou saber como é que alguém tem uma transgressão perdoada e como é que alguém tem um pecado coberto. E por que Deus não atribui iniquidade a alguém? São três expressões que são muito ricas e que têm uma fonte no Pentateuco. Então, esse é um tema precioso que está aqui, que se relaciona com a teologia como um todo, né? E que não pode ser desprezado. Com certeza. Outros temas, né, que são importantíssimos e que estão fora de moda no meio da igreja contemporânea é o tema, por exemplo, do lamento. Sim. Que envolve a confissão de pecados que está nesse texto. E se você olhar o Salmo 31 é um texto de lamento. O Salmo 32, ele tem uma confissão de pecados. E às vezes você vai ao culto cristão contemporâneo, ele é triunfalista e, assim, na minha cabeça, eu não concebo culto cristão sem confissão de pecados. Sim. Não tem como. Não tem como. É como se você entrasse na presença de Deus e disse, olha, eu não tenho pecado, então eu estou aqui, eu vou te adorar, etc. e tal, né? Mas a liturgia cristã, ela envolve a confissão de pecados. Então, esse é outro tema, né? O tema da dor, que tem uma série também de livros da Vida Nova, em que um dos autores explora o tema da dor no livro dos Salmos. Ele é muito importante. Como é que a gente convive com isso? Como é que o cristão convive com a dor? Como é que o cristão convive com o lamento? Né? Tem vários textos que vão apontar para um estado de depressão profunda, né? E que precisam ser compreendidos. Há textos que vão falar sobre
a nossa antropologia, a maldade humana, o resgate do Senhor. Tem textos que falam, que apontam para temas escatológicos, né? Qual que é o fim do ímpio, né? E qual que é o fim do que é justificado. Então, assim, a gama teológica é imensa para ensinar como é que nós praticamos a nossa teologia dentro do contexto da adoração. Esse é um Excelente. Excelente. Então aqui a gente viu coisas muito importantes que têm que ser levadas em consideração na hora de interpretarmos esse livro tão importante, para que ele continue sendo bênção na nossa vida, mas que a gente faça uso com cuidado, né? Não caiamos em heresias aqui. E eu acho interessante esse aspecto que você disse, da gente sempre ter que olhar para o contexto. Você citou isso várias vezes, mesmo num livro que, como você disse no início, para muitos é dito como um livro sem contexto, mas tem o contexto dele mesmo ali, né, da sua estrutura, como também da própria escritura. E aí a gente vê a importância também de um comentário como esse. Contexto cultural, como você citou, contexto geográfico, são coisas que, na própria escritura, a gente tem ali elementos presentes, mas tem muita coisa que a gente só vai conseguir através de outras fontes secundárias, de história geral e tudo mais. E esses comentários são livros que nos trazem essas informações, sendo focado no que é mais relevante para nos ajudar na interpretação, né? Então, aqui a utilidade de um livro como esse que a Vida Nova traz para a gente, comentário expositivo do livro de Salmos. Mauro, muito obrigado por esse tempo de conversa, foi muito valioso aqui. Creio que todos ficaram ainda mais admirados com a beleza do livro de Salmos, depois dessa conversa ressaltando o quão importante ele é, não só para o louvor em si, mas para toda a nossa teologia, até porque nós temos que louvar a partir do que nós cremos, né? Então, muito obrigado por esse tempo de conversa, meu irmão. Muito bom. Uma das coisas, Saul, que o texto dos Salmos nos ensina é a evitar vamos colocar assim, essa ignorância teológica de olhar para uma seção da Bíblia, como o Antigo Testamento, e desprezá-la. Então, um dos textos que eu tenho sempre no meu coração é o Salmo 119, versículo 97, que diz assim: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. É a mesma ideia do Salmo 1, o que anda no caminho do Senhor, ele tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita dia e noite. Use desse bom alimento do livro dos Salmos, informe-se a respeito, não é? E você vai crescer na sua compreensão da vontade de Deus e da pessoa do nosso Deus e também de Jesus Cristo, nosso Redentor. É isso aí. E você aí de casa que nos ouviu, que ficou interessado em estudar mais sobre o livro de Salmos, está aqui 2 livros, na verdade um comentário do livro de Salmos, volume 1 e 2, que vai conseguir ajudar você a ter uma interpretação mais profunda e ao mesmo tempo devocional, ainda aquela coisa de juntar contexto histórico e cultural com a aplicação da teologia para o seu dia a dia, para a sua prática. Então aqui você com certeza vai ter muito para aprender e ser abençoado. Se você gostou dessa conversa, tem gostado dos podcasts da Vida Nova, então se inscreva para não perder nenhum deles. Dê uma olhada nos outros que nós já temos, por exemplo, aquele que nós citamos das maldições no livro de Salmos, e também fique ligado nos próximos. É isso aí, até a próxima. Valeu!